Deixa eu só achar aqui meu slide. Cadê? Hoje é dia 20. Tá todo mundo vendo? Dá um ok aí pra tia. Tá. Deixa eu só eu fazer um negócio aqui. Então tá, então vamos lá, gente, presta bastante atenção, qualquer dúvida pode mandar a mensagem aqui no chat, que vai ficar mais fácil assim. O que acontece? Até a Bárbara, semana passada, gente, eu não vi se eu coloquei para gravar, deixa eu ver aqui, só um minutinho, tá? Só um minutinho. Ah, não, acho que eu tô gravando, tô sim. Desculpa aí, gente, vamos lá de novo. Então, como eu vi que alguns alunos ficaram com um pouquinho de dúvida sobre alguns conceitos, eu resolvi repetir, tá bom? Então, presta atenção. Essa semana, a gente vai ter aula normal de conteúdo. Semana que vem, atenção, semana que vem vai ser a revisão. E como a tia ficou com o coração, ó, desse tamanho de alegria, porque as notas foram maravilhosas, tá? Vocês estão arrasando. A tia vai fazer a revisão da mesma forma que ela fez da outra vez, porque eu vi que deu muito certo. A gente vai estudando, a tia vai pedindo para vocês irem marcando os pontos mais importantes, que eu vi que deu certo e assim, gente, quase todo mundo tirou nota muito boa. Então, semana que vem vai ser revisão, todo mundo com a apostila, e depois a tia vai dar a aula para a gente terminar a apostila, e se precisar de mais alguma aulinha, uma aulinha assim a mais, eu vou falar com vocês, tá? Que aí eu vou conversar com a Karine, e aí eu vou passando para vocês. Então, vamos lá. Presta atenção nisso aqui. Eu voltei um pouquinho no capítulo anterior, que é sobre viver em sociedade. Então, algumas pessoas ficaram com dúvidas sobre esses conceitos. Até a Bárbara me mandou um áudio, né, Bárbara? A tia explicou para ela. O Pedro, aí a Karine vai avisar vocês, tá? Então, vamos lá. População, gente, quando eu falo de população, o foco está na quantidade ou números de seres da mesma espécie. Então, por exemplo, olha quantos coelhos eu tenho aqui. Essa população é a população de coelhos. Então, eu falo assim, ó, a população de coelhos em Minas Gerais é de 100 mil. Um exemplo. A população de Manhuaçu é de 100 mil. Entendeu? Então, eu tô falando de quantidade. Depois a tia vai mandar esses slides para vocês, para ficar mais fácil. Por enquanto, pode acompanhar só aqui comigo no slide. Daqui a pouco eu vou pedir para poder abrir no próxima matéria que a gente vai estudar hoje. Agora, eu também posso falar, minha gente, de além de população, eu posso falar de povo. Olha aqui que bacana. Quando eu falo de povo, o maior peso está na noção de origem e pertencimento. Então, o que acontece? Quando eu falo de um povo, eu estou falando, por exemplo, trouxe 2 exemplos, do povo árabe, olha como é que eles se vestem iguaizinhos. Do povo judeu. Esse povo aqui, eles praticam a mesma religião, geralmente falam a mesma língua, se vestem da mesma forma. A origem deles é a mesma origem, tá? Então, vocês podem ver que eles são bem parecidos, tá vendo? E o povo, ele é homogêneo. O que é homogêneo, galera? É que eles são iguais. Eles são muito parecidos. Tá conseguindo compreender? Por isso que a gente usa o termo homogêneo. Vamos lá para o próximo. Agora eu vou falar de comunidade. As comunidades, elas se referem ao quê? Os membros devem habitar o mesmo espaço e ter relações entre si. Eu coloquei exemplo aqui do bairro da Liberdade, lá em São Paulo, né? Então, igual tá falando aqui no nosso material,
esse bairro é de origem japonesa. Então, as pessoas que vivem nesse bairro, eles têm os mesmos costumes, né? Eles comem os mesmos alimentos, né? Praticam a mesma religião, porque é uma comunidade japonesa. Só que tem um porém. Mesmo vamos supor que todos nós fôssemos japoneses e vivêssemos no bairro da Liberdade, nós não necessariamente precisávamos viver 24 horas por dia dentro da comunidade. Eu posso pertencer àquela comunidade, aquele bairro com a mesma cultura, mas eu posso trabalhar lá no centro de São Paulo, por exemplo. Tá? Então, a comunidade é quando é um grupo que habita o mesmo local e que tem os mesmos costumes. Tá? Deu para compreender? Então, aqui, ó, aqui tá mostrando algum ritual do pessoal que vive lá no bairro da Liberdade. Vamos ver o que mais. Ah, tá. Agora, etnia, presta atenção. Pode ser um grupo específico, faltou um acento aqui, tá? Depois a tia corrige. Dentro de um povo. Igual, nós temos os povos indígenas, correto? Dentro do grupo dos indígenas, desses povos indígenas, nós temos várias etnias. Aqui, ó, olha quantas tribos diferentes nós temos. Olha que bacana. Nós temos aquele que usa aquele negócio tipo alargado de orelha. Nós temos aquele que pinta o rosto de duas cores. Nós temos outro que coloca um enfeitezinho assim debaixo assim, do lábio inferior. Então, essas pessoas aqui, eles pertencem ao grupo dos indígenas, mas são de diferentes etnias. Pode ser, existem várias etnias, né, gente, de grupos indígenas. E pra gente ir concluindo aqui, deixa eu ver. A sociedade aí, Bárbara, você ficou com dúvida? Gente, eu tô falando da Bárbara porque ela mandou um áudio pra mim, tá? Quem tiver dúvida, eu tô à disposição. A sociedade, ela é chamada de heterogênea. Vocês viram que os povos são chamados de homogêneos? Porque eles são parecidos, eles são iguais? A sociedade, ela é heterogênea porque nós somos diferentes. Vamos falar, então, por exemplo, sociedade possui várias comunidades e pessoas de diferentes povos. Vocês sabiam que o Brasil, ele é formado por diversos povos? Inclusive, esse quadro aqui, eu amo de paixão esse quadro. Ele é da pintora Tarsila do Amaral e esse quadro é chamado de Operários. Sabe por quê? Que ela estava falando como estava sendo formada a sociedade brasileira. Porque não sei se vocês sabem, vocês vão estudar aí mais para frente em história, o nosso país, ele foi formado não só por índios, portugueses e africanos. Nós tivemos uma galerinha que veio para cá. Deixa eu perguntar para vocês, alguém já foi no sul do Brasil? Na região de Santa Catarina, por exemplo? Alguém já foi? Deixa eu ver, a Raquel falou que já foi. Ah, vocês viram esse quadro no passado? Sabe por que eu estou perguntando se alguém já foi assim na região sul do Brasil? Falei Santa Catarina porque foi o lugar que eu fui. Lá, gente, lá tem muitos descendentes de alemães, por exemplo. Né? Então, o que acontece? A sociedade, ela é muito variada. Olha essa imagem aqui. Essa imagem é do centro de São Paulo, se eu não me engano. Ó, nós temos pessoas morenas do cabelo liso. O que foi, Gabriel? Pode mandar pelo chat, tá? Que a tia não vai abrir o áudio, não. Pode mandar no chat se tiver alguma dúvida. Tem pessoa do cabelo mais laranja, tem pessoa do cabelo loiro, tem gente do cabelo branco, tem pessoa de todo tipo, mais moreninha, mais branquinha. Por quê? Porque nós somos povos que a nossa sociedade brasileira, ela é muito miscigenada, ela é heterogênea, porque ela é misturada. Deu para compreender? E não necessariamente, numa sociedade, as pessoas precisam viver iguais. Né? Porque, por exemplo, o Lucas pratica ele é brasileiro, eu também. A Camila também, a Maria Luísa também. Mas, por exemplo, o Lucas pratica uma religião, eu pratico outra. A Camila, por exemplo, na casa dela, exemplo, tá, Camila? Gosta de comer macarrão. Na minha casa, a gente gosta de comer churrasco, por exemplo. Gosta de comer macarrão? Acertei! Eu gosto bem do macarrãozinho, tá, Camila? Na casa da Maria Luísa, por exemplo, eles gostam de comer vegetais. Entendeu? Então, não, Maria Luísa. Então, o que acontece?
nós somos brasileiros, pertencemos à mesma sociedade, mas a gente pode ser muito variado. Por isso por isso que somos heterogêneos. Tá bom, amores? Deu para compreender aqui? Uai, Thalita, a tia não sabe decifrar esse negócio aqui, não. É japonês, chinês? Exatamente, alguém falou aqui, os negros eram excluídos antigamente, né? Mas graças a Deus isso acabou. O slide acabou por aqui, amores. Agora, a tia vai lá na apostila, tá? A gente vai lá na apostila agora. Agora sim, tá? Agora vamos na página 77. A tia vai mandar esse slide para vocês. Por quê? Deixa eu contar para vocês. Quando as férias acabar e a gente retornar, né? Acredito, não sei como é que vai ser, né? Deus abençoe que encontre uma vacina para curar as pessoas. Se a gente for continuar com a aula online, aí eu vou... Esse slide vai ser importante para vocês também. E se não continuar também, tá? Porque ele está explicando de forma mais simples o que é cada um desses conceitos. Tá. Quem perguntou aqui para mim? Deixa eu ver quem perguntou aqui, que eu não consegui ver. Eu prefiro, Thalita. Cadê a Thalita? Thalita? Aqui? Thalita tá de blusa azul? Eu prefiro, gente, eu conversei com os outros alunos que eu faço revisão, eu vou fazer a revisão oral com vocês, igual eu fiz da outra vez. Sabe por que eu vou fazer? Porque eu vi que deu muito certo. Eu vi que deu muito certo, vocês tiraram nota muito boa. Então, eu vou preferir fazer assim, tá? Aí a tia vai fazer assim, igual eu fiz mesmo. Eu vou estudar as questões que eu vou cobrar para a prova e vou pedindo, a gente vai falando e eu vou pedindo para marcar os pontos mais importantes, que eu vi que deu muito certo. Deu até mais, vou contar para vocês, acreditem, deu até mais certo do que quando eu passo a folhinha de exercício, de verdade. Então, eu prefiro fazer assim, visto que só temos uma aula por semana. Então, eu acho que assim, vai adiantar o nosso lado. Mas é porque você estudou, Heitor, porque você estudou. Gente, sem enrolação agora, vamos lá para a página 77, que eu vou falar, hoje eu vou passar um videozinho curtinho para vocês de 5 minutos, para trabalhar um pouco sobre... Só um minutinho, deixa eu só achar aqui meu Bernoulli. Achei. Para a gente trabalhar um pouquinho sobre o conceito de Estado, tá? Vamos lá, então. Página 77, marca texto na mão. Agora, minha gente, essa parte é muito bacana. O que acontece? Organizando a sociedade. A gente vai entender agora a diferença entre grupo social e instituição social. Então, vamos lá. Um grupo social, gente, pode marcar aqui para ti, ó. Essa primeira linha aqui. Um grupo social até seres humanos. Vai marcando aí que a tia vai falar. Um grupo social é aquele, gente, que as pessoas, elas vivem em conjunto. E elas vivem em conjuntos porque elas estabelecem uma relação entre si. Então, por exemplo, elas podem gostar das mesmas coisas, praticar a mesma religião, ter os mesmos interesses, né? E um grupo social, gente, não é um grupo qualquer, por exemplo, como se fosse na fila do supermercado lá, todo mundo junto. Não. Um grupo social, ele tem que ter o mesmo interesse, tá? Ele tem que ter as mesmas... Ele tem que ser algo que seja compatível, as pessoas têm que ter ideias compatíveis umas com as outras. Então, vamos lá para a gente entender. Todo mundo marcou aqui? Então, vamos ver quais grupos sociais que a gente vai estudar hoje, tá? Então, a gente vai falar do grupo social primário.
Inclusive, podem marcar aqui para mim, amores. Quer ver? Primeiro, vocês vão marcar aqui para ti, ó, a primeira linha aqui. Um grupo social, galerinha, essa primeira linha aqui, ó. Um grupo social, ele pode ser a família, por exemplo. Sabia que a família pode ser um grupo social? A família é chamada de grupo social primário. Por quê? Vamos pensar. Quando a gente tem uma família, a gente geralmente tem os interesses em comum, os membros de uma família. Quando eu tô falando assim, gente, família, vocês dentro de casa aí, pai, mãe, irmãos, tá? Ou quem mora com a vovó, com o vovô e tal. Vocês partilham dos mesmos interesses, vocês geralmente praticam a mesma religião, vocês têm contato íntimo, ou seja, se você tem alguma dificuldade que você não contaria para outra pessoa, você conta para sua mãe ou para seu pai, né? Esse grupo é chamado de grupo primário. E se você for analisar, olha que interessante. Ou a gente está na página 78, tá? Se você for analisar, gente, um grupo primário é o primeiro grupo social que você está inserido. Quando você nasce, você já é inserido no primeiro grupo social, que é a sua família. E dentro dessa família, você vai aprendendo as coisas, os conceitos, a religião, a comer, né? Tudo isso. Mas existe um outro grupo social primário também. Deixa eu contar para vocês. Que, no caso, são os amigos íntimos. Alguém aí pode me falar que tem, por exemplo, que a família tem algum amigo íntimo? Por exemplo, sua mãe tem uma amiga muito chegada que você considera ela até sua tia? Alguém tem? Por quê? Tem gente que tem amigo íntimo, assim, que tá na casa do outro direto, que participa das festinhas, né? Então, essa pessoa também, ó, alguns aqui falaram que tem. Essa pessoa, por exemplo, ela também é chamada de grupo social primário. Então, amores, vocês vão marcar aqui para mim, ó. Aos grupos sociais, estou na página 78, no primeiro parágrafo. Aos grupos sociais, até relação. Até relação. Gente, não deixa de marcar aí, porque... Nossa, vocês são muito amigos, Thalita. Elisa. Então, isso que acontece quando a gente tem relação muito íntima com algum amigo, ele também é chamado do grupo primário. Então, o grupo primário, se eu perguntar numa provinha, pode ser a família ou os amigos muito íntimos. Vamos para o grupo secundário. O grupo secundário, ele já é um pouquinho diferente. Ai, meu Deus, pulei demais. Peraí que eu vou voltar. O grupo secundário, então, é aquelas pessoas que não são tão próximas de vocês. Então, pode ser também chamado de grupo intermediário, tá? Então, pode ser chamado, vou falar quem são. O grupo secundário ou os grupos intermediários, por exemplo, são aquelas pessoas que as relações nem sempre é de intimidade, tá? Seria o caso do seguinte, das pessoas que pertencem a partidos políticos, pode até marcar aqui para ti, ó. Vocês vão marcar de os grupos secundários até íntimas. Marca aí para ti. Os grupos secundários, desculpa, os grupos sociais secundários até íntimas. Então, vamos lá. Os grupos secundários, deixa eu falar primeiro dos grupos secundários, depois eu vou falar dos intermediários. Os grupos secundários, gente, são grupos que você, por exemplo, que você, às vezes, pertence, mas vocês não estão perto. Como assim, tia? Por exemplo, um partido político, né? Às vezes, o sujeito, o Joãozinho, ele é do partido político do PSDB, um exemplo. Então, ele pode pertencer a esse partido político aqui em Manhuaçu, mas lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Pode ter também pessoas do partido político do PSDB. Mas eles vivem juntos, gente, eles moram pertinho. Tem relação de intimidade, gente?
Vocês acham que tem? Vocês acham que tem uma pessoa que às vezes é do mesmo partido, mas mora longe? Existe intimidade? Não, eles têm interesses em comum, mas cada um vive numa cidade. Da mesma forma, deixa eu contar para vocês. Por exemplo, Maria Luísa, é só para dar um exemplo, você é católica? A Maria Luísa é católica, por exemplo. Ela pratica a religião dela aqui na cidade de Manhuaçu. Mas você sabe que lá na Itália, nós temos o Vaticano, né? Que também tem pessoas que partilham da mesma religião que você, correto? São pessoas que creem nos mesmos princípios. Mas você é amiga delas? Não, por quê? Porque vocês têm os mesmos interesses, praticam a mesma religião, os mesmos conceitos, mas vocês vivem em lugares diferentes. Então, esse seria o grupo secundário. Deu para entender? Deu? Deu para entender, galerinha? Dá um ok para tia. Continuando, vamos falar agora um pouquinho. Deixa eu ver. Entendi. Mas aí, ô Sérgio, quando a pessoa, por exemplo, mora em outra cidade, ela é muito íntima de vocês, assim, aí eu vou olhar para você se ela seria ela provavelmente será do primário, tá? Porque se ele é muito amigo seu, muito íntimo, mas mora em outra cidade, é como se fosse um familiar. Aí é do grupo primário, acredito eu. Vamos falar agora dos grupos intermediários. Existem os grupos intermediários, gente, que são pessoas... Olha que loucura! São pessoas que você vê todo santo dia. Por exemplo, prédio. Eu moro num prédio. Vocês também, de repente, alguém mora em prédio. Talvez você vê o seu vizinho todo santo dia, você fala assim, bom dia, boa tarde, boa noite. Só que você, às vezes, não tem relação íntima com ele. Você vê o sujeitinho todo dia. Você vê a pessoa todo dia. Só que, às vezes, você não tem intimidade, assim, de bater papo, né? De você, sim, compartilhar muitas coisas. Então, essa relação, deixa eu explicar para vocês. Essa relação seria um pouco parecida com a comunidade, tá? A gente vive no mesmo espaço. Só que a diferença é que o pessoal da comunidade, eles têm interesses em comum, correto? A gente, às vezes, mora num prédio, mas a gente não tem a mesma afinidade. Então, a tia pediu que vocês marcassem até íntimas, né? Que a tia tinha falado. Só que eu vou pedir uma outra coisa. Eu vou pedir que vocês marquem para mim até intimidade, na verdade. Até intimidade. Tá? Ok? Completa aí. É só dar mais um risquinho aí que chega na intimidade. Entendeu, gente, a diferença do grupo primário, secundário e grupo intermediário? A net tá ruim. Comunidade, eu já falei com vocês. O que é, amores? Comunidade são pessoas que habitam o mesmo espaço com interesses em comum. Tipo lá no bairro da Liberdade, né? Tipo, depois eu repito para você, Bárbara. Tipo, as pessoas que vivem no mesmo local, que praticam coisas parecidas e têm os mesmos interesses. Tipo os japoneses que moram no bairro da Liberdade, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que mais. Agora, os grupos secundários, Bárbara, são pessoas que possuem as mesmas, vamos dizer assim, as mesmas ideias, mas vivem em lugares diferentes. Tipo a pessoa que é de um partido político aqui em Manhuaçu e é de um partido político lá em São Paulo. Vivem em lugares diferentes, mas têm a mesma noção, os mesmos interesses, né? Acreditam no mesmo partido, assim como pessoas que têm a mesma religião. Por exemplo, eu vivo em Manhuaçu, pratico a religião protestante. Aí a pessoa mora lá, deixa eu ver, lá no Rio Grande do Norte, ela é protestante também.
ela tem a mesma religião e a mesma crença que eu, mas nós vivemos em lugares diferentes. Tá dando para compreender? Agora, galerinha, nós vamos falar das instituições sociais. Esse aqui é muito bacana. Presta atenção na tia. Se acabar a aula, vocês voltam, porque vai ficar um tiquinho só para eu terminar, tá? Para a gente não ficar atrasado. As instituições sociais. Gente, vocês sabiam que existem várias instituições sociais? Inclusive, vou contar para vocês que a gente precisa, gente, de viver em grupo. Porque a gente precisa, assim, ó, tá faltando 10 minutos, deu aqui para mim agora. Se tiver acabando, eu vou pedir para retornar. A gente precisa de viver em grupo, sabe por quê? Por exemplo, eu preciso, por exemplo, do serviço que os pais de vocês prestam. Ele precisa do meu serviço, por exemplo. Igual eu já contei para vocês. Vocês sabiam que para eu chegar aqui hoje, para eu ser professora, eu sou professora de História e Filosofia. Para eu chegar onde eu estou hoje, eu precisei da mãe da Giovana? Gente. A mãe da Giovana foi minha professora de física lá no Colégio Tiradentes. Então, a gente precisa, eu estou dando o exemplo da Giovana, porque é quem eu estou lembrando, né? Então, eu preciso, por exemplo, do serviço prestado pela mãe da Sofia, por exemplo, né? Que ela tem uma loja, então eu preciso. Então, é assim, a gente precisa de todo mundo para a gente viver bacana em grupo. Só que viver em grupo é muito difícil, gente. Vamos falar a verdade. Nem todo mundo concorda com todo mundo. Tem gente que é mais organizado, tem gente que é mais bagunceiro. Só que a gente precisa, não tem como fugir. A gente precisa de viver todo mundo junto. Mesmo discordando em muitas coisas, em muitos aspectos, tá? E para a gente viver em grupo, a gente precisa de regras. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que dentro da casa de vocês, eu tenho certeza absoluta que a mãe e o pai, eles estipulam regras para não virar uma bagunça? Eu tenho certeza, por exemplo, que as mães falam assim, por exemplo, Lucas, não deixa nada espalhado, Lucas. Luan, vai guardar seu chinelo, Luan. Giovana, vai fazer, vamos supor, me ajuda aqui, picar alguma coisa, para fazer um exemplo, tá? Não sei como é que é na casa de cada um. Mas a gente precisa de regras para que a gente viva bacana, para que todo mundo, para que funcione uma casa, né? Todo mundo precisa ajudar. Então, eu vou falar da primeira instituição que é a família, tá? Dentro da família, gente, a família pode até marcar aqui, amores, quer ver? Marca esse parágrafo aqui para mim, fazendo favor, para minimizar as adversidades. Esse aqui. Vai marcando aí que eu vou esperar, tá? Ah, você não usa chinelo? Não, Luan. Nossa, Luan, mas nesse frio aqui. Ô, Bárbara, o que você não entendeu? Você mandou mensagem aqui. O que você não entendeu? Fala com a tia aí. E marca aqui também, amores. Pode marcar aqui também. Deixa eu ver o que a Bárbara não entendeu. A Elisa perguntou, Elisa. Ô, Bárbara, o que você não entendeu? Elisa, você vai marcar, então, esse aqui e esse último aqui. Maria Luísa? Não, tô te vendo não, Maria Luísa. Gente, eu tô na página 78. Você vai marcar esse parágrafo aqui no finalzinho, ó, para minimizar o parágrafo todo e esse último aqui também. Então, vamos lá. Na casa da gente, deixa eu contar para vocês um negócio. Na casa da gente, tem regras. Muitas vezes tem mamãe e papai aí que faz uma folhinha e coloca assim, não deixar a luz acesa, não se sujou lave. Tem casa que tem. A sua não tem não, né? Aqui em casa também tem não, Lucas. Mas tem casa que tem. Mas mesmo se não tiver essas regras escritas na casa de vocês, provavelmente
você já sabe o que tem que fazer. Às vezes a mãe tem que puxar a orelha, né? Mas já sabe o que tem que fazer para ajudar. Então, dentro da casa, da primeira instituição básica social, que é a família, ela possui também, além da gente ter parentesco, né? Ela também se liga por algumas regras. E deixa eu contar para vocês uma coisa interessante. É o seguinte. Tá, o Bárbara, espera um pouquinho que eu vou voltar aí, tá? Quem falou aqui que eu não entendi? Deixa eu contar para vocês um negócio. Vocês sabiam que eu vou mandar um videozinho no próximo link? Por isso que eu tô pedindo para voltar, hein, minha gente? No próximo link, a Ati vai passar um videozinho de 5 minutos para vocês. Ah, obrigada, Luan. Eu vou explicar para vocês o que é Estado. Mas nem Estado assim, ó, presta atenção. Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, não é isso não. Eu vou explicar para vocês que a gente vive numa nação, num país, né? E que ele é chamado de Estado. Por que ele é chamado de Estado? Porque, vamos pensar, o Brasil é organizado como? Nós temos leis, correto? Nós temos um presidente, nós temos hospital, nós temos escola, nós temos as regras. Então, isso tudo aí organizado, bonitinho, é chamado de Estado com letra maiúscula. A tia vai passar o vídeo para que vocês compreendam melhor, mas aguenta um cadinho. Só que o Estado, você sabia que o Estado, ele impõe algumas normas para dentro da nossa casa? Para dentro da nossa família? Vocês sabiam, por exemplo, que é obrigação dos pais de vocês matriculá-los numa escola, seja ela pública, seja ela particular? Vocês sabiam que é obrigação? Vocês sabiam, gente? Isso aí é sério. Todos os pais têm, na idade, né, quando a criança atinge a idade de pré-escola, ele é obrigado, o Estado, né? Depois a tia vai falar direitinho sobre o Estado com vocês. Ele fala o seguinte, existe uma lei que fala que os pais de vocês tem que matriculá-los numa escola, seja particular, seja pública. E o pai e a mãe também, ele tem que prover as necessidades de vocês, da comidinha, né, da roupinha, isso tudo aí. E também a gente tem direito. Quem sabe um direito que a gente tem? Um direito, uma coisa que a gente tem, por exemplo. Um direito que vamos dizer que o Estado ou que o governo tem que dar para nós. Vamos ver quem sabe aqui, fala no chat pra tia. Arrasou, Lara. Arrasou, Raquel. Também, quem mais sabe? Um direito. Tcharam, tcharam. Vamos rapidão, porque tá acabando a aula e eu vou voltar, porque eu tô terminando com vocês. Saúde, muito bem. Arrasaram, gatinhos, isso mesmo. Então, o que acontece? O Estado, que ele é formado, né, pela nossa nação, que tem as instituições, que tem o presidente, que tem o prefeito, o vereador, e por aí por diante, ele tem que promover direitos para nós. Então, seria isso, saúde, educação, saneamento básico, assim como nós temos os deveres. Pagar imposto também, né, minha gente? Que isso aí não é nada gostoso, mas tem. Então, a primeira instituição social é a família. Vamos falar de outra instituição? A instituição de ensino, galera. Vocês frequentam uma instituição de ensino, que é a escola. Então, pode ser faculdade, universidade, cursos preparatórios. Isso tudo, gente, é uma instituição que nos ensina. Pode marcar aqui também, por favor. Temos também instituições religiosas, que seria, por exemplo, as igrejas. Eu sei que nem todo mundo, hoje, né, gente, infelizmente, quem gosta de ir à igreja não está podendo ir por conta do coronavírus. Mas eu acredito que muitos de vocês devam frequentar alguma igreja, né, alguma coisa do tipo. Então, uma instituição social também a instituição social religiosa é a igreja. Marquem aqui para mim esses dois, ó. Esse e esse. Eu vou passar um videozinho para vocês bacaninha demais sobre o que é Estado, que eu achei bem melhor. Tá faltando 1 minuto aqui, a aula vai encerrar. Aí todo mundo retorna comigo, que eu vou deixar o videozinho aberto para a gente assistir.
E aí eu vou... Vai faltar pouquinho, vai faltar só esse pedacinho aqui pra gente terminar, tá? É pouquinha coisa, a tia fala rapidinho com vocês. Então, deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui. É para voltar no mesmo... Ai, gente, a tia fica tão feliz de vocês estarem gostando da aula. Ó, o meu coração fica até assim, ó. Aí eu vou esperar acabar aqui, tá? Volta no mesmo link que eu já vou voltar com o videozinho que eu quero compartilhar com vocês, explicando o que é Estado, tá? Porque, gente, isso é muito confuso. Muita gente acha que Estado é governo, mas o Estado não é governo. A gente vai entender que o Estado é algo muito maior, tá? É algo muito mais